Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco TV Digital e nessa edição você vai ver a primeira parte de uma reportagem muito especial, de onde vem a semente e como ela é produzida até chegar nas mãos do agricultor. A previsão do tempo com a meteorologista Amanda Souza. Fomos conferir o início do plantio de milho-verão no sul do país, onde se concentra a maior área liderada pelo Rio Grande do Sul. Também converso sobre as perspectivas do milho-verão com Rafael Mandarino, diretor da AgriSource Brasil. Porque o Brasil é imbatível no preço e na qualidade do milho. O Agro em Foco TV Digital começa agora. Hoje o milho é o protagonista. O repórter Randy Soares foi até Itumbiara, em Goiás, para mostrar de onde vem a semente e como ela é produzida, até chegar nas mãos do agricultor. Na primeira parte dessa jornada da semente, vamos ver hoje como tudo começa nos campos de produção da Corteva AgriScience. A produção de milho no Brasil corresponde à metade da safra nacional de grãos, com produtividade anual em torno de 100 milhões de toneladas. O país também é o terceiro no ranking mundial de produção do cereal. Isso quer dizer que produzimos 10% do total no mundo. No mercado nacional, o milho é utilizado como matéria-prima, mas também como alimento. E essa cadeia produtiva é importante para o agronegócio brasileiro. A qualidade dos híbridos faz diferença quando se pensa em germinação, vigor e alto potencial produtivo. O caminho entre a produção de sementes até o produtor é longo, com várias etapas que visam garantir a qualidade superior dos híbridos de milho da marca Pioneer. Faremos uma verdadeira viagem nesse processo de produção das sementes, dividida em duas etapas. Nesta primeira reportagem, mostraremos onde e como tudo começa. E no próximo encontro, a jornada das sementes da indústria finalmente para o campo. São nos campos de produção da Corteva que tudo começa. As unidades estão em Formosa e Itumbiara, em Goiás, e também em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A empresa planta cerca de 80 mil hectares em várias áreas do país. Após pesquisas que indicam as melhores épocas e regiões para o plantio, é feita a distribuição das sementes. Os campos são isolados de outras plantações comerciais para evitar qualquer tipo de contaminação. Nos campos de produção, nós temos os plantios dos machos e das fêmeas. A gente comumente chama essas linhagens de macho e de fêmea pela parte masculina e feminina da planta de milho. O grande desafio da área de produção é fazer com que essas plantas cheguem no florescimento e floresçam no mesmo momento para acontecer a polinização. É comum que o plantio aconteça dos machos e fêmeas em datas diferentes para que exista um sincronismo no florescimento nos campos de produção. Nos campos de produção, nós temos uma proporção de plantio entre machos e fêmeas. Essa proporção vai depender da capacidade de polinização dos machos que a gente tem no campo de produção. No momento do plantio, nós usamos, em algumas situações, plantadeiras para plantar os machos e as fêmeas, dependendo da proporção de plantio. A irrigação dos campos de produção é monitorada por empresas especializadas em irrigação. Os nossos cooperantes têm uma estrutura muito robusta para fazer todo o manejo químico nos nossos campos de produção. Eles têm autopropelidos e utilizam esses autopropelidos na aplicação de inseticidas e fungicidas para o controle de pragas nos nossos campos de produção. Além disso, também utilizamos os pivôs para a realização de quimigação
ou fertirrigação nos nossos campos de produção. A irrigação dos campos de produção é monitorada por empresas especializadas em irrigação e garante crescimento adequado para as plantas e equilíbrio para o meio ambiente. Monitorando a capacidade de água no solo, essa empresa fornece para os nossos cooperados uma informação para ele tomar a decisão do turno de rega, a lâmina de irrigação. Dessa forma, a gente não joga mais água do que necessário para a planta no solo. Com a planta desenvolvida, é hora de retirar os pendões das plantas fêmeas, uma etapa essencial para possibilitar a hibridação do material. O pendão da fêmea deve ser removido porque se tiver pendões nas fêmeas, acaba tendo autofecundação e essa autofecundação não é o nosso cruzamento de interesse. O cruzamento de interesse é a hibridação, o pendão do macho com o estilo estigma da fêmea, formando o híbrido. Neste campo de Joviânia, em Goiás, o despendoamento já foi feito. As plantas fêmeas foram polinizadas e seguem em pleno desenvolvimento, perdendo umidade até ficarem prontas para a colheita. Enquanto isso, aplicativos desenvolvidos pela Corteva ajudam no acompanhamento de todo o processo produtivo. Dentro desse aplicativo, a gente insere a umidade do campo e essa coordenada de onde é inserido o ponto, ela é georreferenciada. Então aqui, a gente vai inserir Moisture Estimate, faz a leitura com um aparelho da umidade da espiga e aqui fica o histórico. Então, a gente tem esse ponto aqui no dia 19/5 com 44,2% de umidade e aqui numa outra parte do campo a gente tem dia 26/5 um ponto com 39,5% de umidade. Todas essas informações, elas são carregadas em tempo real no nosso sistema e nos auxiliam na tomada de decisão de colheita. O aplicativo é capaz até de estimar o resultado da colheita. Aqui a gente consegue inserir a população contada a campo. Então, vamos supor, por exemplo, contamos 80 mil plantas viáveis e agora o aplicativo ele faz uma leitura, ele chama Ear Photometer, faz uma leitura da quantidade de grãos na espiga. Então, aqui temos 331 grãos nessa espiga. E aí, através dessa leitura, a gente consegue fazer uma estimativa de quanto que vai produzir o campo e sinalizar também quantas carretas serão necessárias. Isso ajuda no planejamento tanto da colheita quanto para a unidade como um todo. E por falar em colheita, um fator que determina o início dela é a umidade dos grãos, que é diferente de colheitas convencionais. O milho dos campos de produção Pioneer é colhido por colhedoras especiais para garantir que a espiga seja retirada inteira do campo. Isso ajuda a preservar a qualidade fisiológica dos grãos. Quando as sementes chegam ao redor de 32% de umidade, a gente já prepara toda a atividade a operação de colheita. Essa operação ela acontece com coletadeiras especiais, onde a coletadeira acaba recolhendo a espiga com palha e o dano mecânico é praticamente zero. Depois de colhidas, as espigas deixam o campo e seguem para outra importante etapa. Mas a continuação desta jornada das sementes nós veremos no próximo programa. Na próxima semana, não perca a segunda parte dessa reportagem especial sobre a jornada da semente Pioneer. Bom, e agora é hora de saber como estão as condições do clima para as lavouras em todo o país. O tempo com a meteorologista Amanda Souza. Oi, Amanda. Olá, Renato. Olá a todos que nos acompanham através do Agro em Foco TV Digital. Hoje eu abro a previsão do tempo falando das condições registradas, principalmente de olho na precipitação, onde há meses faltou essa chuva, então trouxe uma grande preocupação para a agricultura em grande parte do Brasil. No Centro-Sul, principalmente, a gente já não tinha uma chuva organizada, bem distribuída, com altos volumes desde a primavera passada. Então agora, já aí com o pezinho entrando na primavera de 2021, a gente fica com essa expectativa da melhora, né, do começo, do retorno do período úmido. Isso já tem acontecido. Nos últimos dias, nas últimas semanas, já houve uma melhora significativa, uma maior frequência das precipitações em áreas do centro ou sul do Brasil.
Claro que ainda temos cenários diferentes quando a gente olha por região. No sul do Brasil, a chuva tem sido mais frequente, tem sido mais generalizada e tem sido mais volumosa, mais expressiva e conseguiu reverter o déficit hídrico, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. São os estados que apresentam altos índices de disponibilidade hídrica do solo, então um cenário bem mais favorável também para a semeadura da safra de verão. Agora, no Paraná, ainda tem aquela certa irregularidade. A chuva já ajudou, beneficiou já alguns índices de água disponível no solo mais elevados em áreas do estado do Paraná, mas isso não em todo o território paranaense. Aliás, o estado do Paraná tem um cenário mais parecido com áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, por conta ainda da pouca frequência da chuva e também da distribuição. Tem acontecido precipitações em áreas do Sudeste, em áreas do Centro-Oeste nos últimos dias, nas últimas semanas? Tem acontecido, mas não de forma organizada, ainda não de forma persistente, que é o que o produtor rural precisa, principalmente para aumentar os níveis de água disponível no solo. Então, áreas aí do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, ainda com essa chuva muito irregular e mal distribuída. Tem previsão de chuva no decorrer desses próximos dias. Aliás, a próxima quinzena deve ser marcada por essa continuidade, dessa maior frequência da chuva em áreas do centro ou sul do Brasil. Ou seja, aos poucos, o cenário vem melhorando, vem ficando cada vez mais positivo para a safra de verão. Agora, o que a gente tem de previsão, No início da próxima semana, já temos a previsão de uma nova frente fria, bem organizada. O sistema deve provocar chuva forte, chuva volumosa de novo na região sul do Brasil, principalmente entre a metade norte gaúcha, Santa Catarina, áreas do leste do estado do Paraná. Mas a frente fria, quando avança de novo, perde intensidade quando chega na altura do Sudeste. Pode provocar chuva? Pode sim. Pancadas de chuva estão previstas principalmente para áreas do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também, mas não de forma tão organizada e não de forma tão intensa, volumosa, comparada à região sul do Brasil. Mas, de modo geral, já temos sim essa maior frequência da chuva acontecendo também em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Quando a gente olha, por exemplo, para o estado de Mato Grosso, instabilidades no interior do continente podem provocar pancadas de chuva também no decorrer dessa próxima semana, da próxima quinzena. De modo geral, não deve mudar muito essa semana e a próxima. Teremos a frequência de frentes frias, mas ainda não de forma tão organizada. Mas tem previsão de chuva, então voltando a falar do estado de Mato Grosso, pancadas de chuva devem ser registradas principalmente no noroeste do estado. Ainda não tem expectativa de uma chuva boa, uma chuva volumosa em áreas do sul mato-grossense, áreas também aí mais ao norte de Mato Grosso do Sul, por exemplo, norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro. Então a gente ainda fica de olho nessa chuva irregular no Brasil Central. Mas a boa notícia, aí de forma bem mais estendida, a gente já começa a ficar de olho no mês de outubro. As simulações mais recentes dos modelos climáticos têm apostado numa reversão desse quadro ao longo do mês de outubro, ou seja, agora a chuva tem sido mais frequente, mais volumosa no Rio Grande do Sul, enquanto que áreas do Brasil Central ainda há pouca chuva, chuvas isoladas. Agora, para o mês de outubro, as simulações recentes já veem um quadro diferente. A chuva começa a ganhar intensidade em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste e começa a diminuir no Rio Grande do Sul, ou seja, ao que tudo indica, chuva abaixo da média no Rio Grande do Sul no mês de outubro e acima da média nas demais localidades. Então, ao que tudo indica, aos poucos aí essa chuva vai melhorando, a situação vai sendo um pouco mais positiva para os produtores rurais. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo e a gente atualiza tudo isso. As exportações do agronegócio atingiram 10,9 bilhões de dólares em agosto, 26,7% acima do registrado no mesmo período do ano passado. O valor recorde para o mês só havia sido alcançado em 2013. A alta dos preços das commodities exportadas favoreceu o bom desempenho. O complexo soja, incluindo grãos, farelo e óleo, principal setor exportador do agro brasileiro, atingiu 4,02 bilhões de dólares,
o que representou uma alta de 53,6%. O setor de produtos florestais foi um dos segmentos que ultrapassou a cifra de US$ 1 bilhão em exportações no mês de agosto. O valor teve um incremento de 40,5%. As vendas externas de carne somaram US$ 2,09 bilhões, marca inédita para o mês de agosto desde o início da série histórica em 1997. No próximo bloco, o início do plantio de milho-verão no sul do país. E sobre as perspectivas do milho-verão, uma entrevista com Rafael Mandarino, diretor da AgriSource Brasil. É daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. E se eu lhe disser que uma área deste talhão está precisando de muita atenção? Você conseguiria identificar? Difícil, não é mesmo? Muitas coisas acontecem numa lavoura e você não consegue ver tudo. Com o Granular Insights, é possível antever problemas e tomar as melhores decisões em um curto espaço de tempo, pois nossas imagens de satélite têm alta frequência e resolução. Além disso, você pode compartilhar elas com a sua equipe e exportá-las para outros softwares, para conhecer ainda mais a sua área. Monitorar lavouras de forma eficiente significa otimizar tempo, insumos e recursos agrícolas. Vá além da intuição com o Granular Insights. Acesse nosso site e solicite uma demonstração agora mesmo. Vamos conferir o início do plantio de milho-verão no sul do Brasil, que concentra a maior área de cultivo. A repórter Lara Leão mostra agora o início do plantio da safra 21-22 no Rio Grande do Sul, que lidera a produção de milho na região e tem nessa lavoura um dos pilares da economia do estado. Vamos ver? O milho tem grande importância no Rio Grande do Sul por causa da rotação e diversificação de culturas. Sem falar que o estado também é um grande produtor de carne e leite. E o milho entra como principal insumo. A cultura está presente em 434 municípios do estado com agricultura familiar. Bom, já deu para ver que o cultivo de milho é um dos pilares da economia, né? Então a gente já começa uma safra aqui verão com alta expectativa. E assim, com preço de commodity com uma precificação muito interessante também, uma rentabilidade do produtor, segundo dados da Conab, aí acima de 50%. Então o produtor está com muito apetite e estamos tomando muito cuidado também nessa safra verão aqui, porque nós tivemos já alguns problemas nas safras anteriores, principalmente com cigarrinha. E então assim, a escolha do híbrido correto, fazer um manejo bem feito, cuidar dessa etapa aqui do plantio, né? Esse momento aqui a gente escolher população de planta, cuidar a profundidade de semente, espaçamento, então adubação correta, o posicionamento com o nosso time técnico, com os nossos representantes é super importante, né? Mas é uma safra que a gente está com grande expectativa, sim, né? Principalmente por causa dessa elevação dos preços da commodity e também os nossos estoques muito baixos, né? O Rio Grande do Sul é muito milheiro na sua essência, né? Isso que é muito importante de dizer, principalmente para o grão, para a ração de proteína animal, né? Então, principalmente aves, suínos, isso é muito forte aqui no sul do Brasil. Com a movimentação intensa nessa propriedade, dá para ver que o milho está sendo semeado. Estamos na Agropecuária São Cristóvão, no município de Sarandi, no Rio Grande do Sul. As máquinas já foram reguladas e a adubação está sendo feita na mesma hora, técnica que o seu Luciano usa para facilitar o manejo. Com isso, ele ganha tempo. A nossa janela de plantio é um pouco diferente, tem algumas regiões do estado que plantam um pouco antes, outras plantam um pouco depois, tudo depende da temperatura, né? No caso aqui, setembro, na nossa região, pela altitude, setembro até dia 15 de setembro é a janela ideal, no caso, porque hoje em dia nós estamos com preocupação com a cigarrinha, então se você plantar um pouco mais tarde, a tendência é que tu tem mais ataque de cigarrinha. Se plantar muito cedo, você tem problema com frio, porque aqui é por causa da altitude, então esse é o cuidado básico na janela de plantio, né? Hoje em dia o milho está uma cultura tão interessante economicamente quanto soja, e os benefícios que ele deixa para o solo em termos de fertilidade e rotação de cultura são
vamos dizer, se for colocar em termos econômicos, vale muito a pena. Então nós estamos trabalhando já há um bom tempo com 30% da área com milho. Tivemos um ano que a gente diminuiu um pouco, mas a gente viu que não era viável ficar com pouco milho, tanto pela parte da logística da fazenda, quanto pela parte tanto econômica, quanto na parte de rotação de culturas, de manejo de plantas daninhas, doenças. O milho é muito interessante, então tirar o milho no nosso negócio, tirar o milho não é interessante. Ele é tão interessante economicamente quanto na parte de fertilidade e rotação de culturas. A movimentação nas fazendas da região é essa: plantadeiras no campo e funcionários bem atentos ao plantio. A maior área de milho verão do Brasil fica aqui no Rio Grande do Sul, com mais ou menos 1 milhão de hectares cultivados, seguidos de Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. O Francisco também é produtor em Sarandi e está acompanhando essa fase bem de pertinho. Ele já chegou a colher 238 sacos por hectares e agora quer superar a marca. E sabe que para isso é preciso fazer um bom plantio. Que o plantio é o início de tudo e define a colheita, né? Então, se você tiver uma boa população, com plantas bem cuidadas no início, contra pragas, né? Então, adubação bem feita, você vai ter uma performance boa em produtividade lá no final. Então, o que é o desafiador é o estabelecimento da cultura. Os híbridos são escolhidos conforme a performance, né? E algum atributo que é interessante. Por exemplo, agora nós temos objetivo com relação à cigarrinha. Então, nós vamos escolher materiais com uma certa tolerância a essa praga, né? Porque eu não posso, como é uma praga ainda que a gente não conhece, né? Então eu tenho que ter alguns resguardos com relação a isso. Então a gente vai optar por um material mais tolerante, claro, vai ver teto produtivo também, né? E nesse contexto tu elabora teu portfólio, né, de plantio, né? Mas a performance, o teto produtivo, né, a estabilidade, né, são também de suma importância. Não adianta o material ser resistente a alguma praga e não ter teto produtivo, né? Nós plantamos Pioneer há 30 anos, né? Desde que começamos o plantio direto, estabelecemos a rotação que o milho entraria. Nós nunca abandonamos o sistema de 1/3 de rotação. E agora, nos últimos anos, nós estamos plantando o 3016, que esse é o material que nós já é o 3º ano que plantamos. E ele tem, assim, nos agradado e conseguido trazer o que a gente pede. E ano passado, com o aparecimento da cigarrinha, nós já estávamos plantando ele e aí ficamos felizes em saber que havia tolerância, um bom grau de tolerância à cigarrinha, né? Então, e esse ano aí, então, aumentamos mais a área dele e acreditamos que vamos continuar com essa parceria produzindo milho e milho Pioneer. Ele fez cobertura de solo com ervilhaca para descompactar e melhorar a absorção de nutrientes. Cada produtor adota uma estratégia. Por conta do aumento na exportação e quebra na safra passada devido à seca no sul do Brasil, o estoque de milho no país está baixo. E a maior preocupação para esta safra continua sendo a cigarrinha, que causou graves prejuízos aos produtores de Santa Catarina e Paraná no ano passado. Desde o manejo já das coberturas onde vai ser instaladas as lavouras de milho, nós já estamos monitorando, né? Usamos iscas para atrair essa cigarrinha, fizemos contagens, eu e todos os colegas aí no Rio Grande do Sul e toda a região como um todo, nós temos essa orientação da empresa, está sendo monitorado e aí a partir daí nós temos os procedimentos, né, de controle integrado, controle químico, biológico, né? Mas sempre, né, monitorando, acompanhando as lavouras, orientando o produtor, né? A expectativa é de uma ótima safra, só que isso depende do clima. Se tudo acontecer conforme a previsão, os produtores vão colher muito e eles estão investindo pesado em tecnologia e manejo. Se nós aqui que estamos, né, os agrônomos aí, ou os técnicos que estão nas lavouras aí recomendando, acompanhando, e o produtor junto, né? Eu acho que esses 3 elos aí unidos, né, nós vamos superar mais uma vez, né,
A diversidade da cigarrinha não é nada de outro mundo, né? Outras regiões do Brasil já manejam ela. Para nós aqui no sul também nós vamos tirar de letra. E pode ter certeza que nós vamos segurar aqui essa fronteira aqui do sul, aqui a ponta é firme aqui no Rio Grande do Sul. Na fazenda São Sebastião, o produtor Plínio produz milho, soja e trigo. O milho verão é todo ano. Ele colocou silos na propriedade, o que dá vantagens na hora de negociar a produção. O silo é muito importante por causa que a gente armazena o produto aí, vende a hora que a gente tem necessidade do produto, né? E daí não tem muito correria também com caminhão para as ruas aí, correndo caminhão para frente, para trás, né? Porque daí precisa mais, depende mais caminhão para puxar esses produtos para a cooperativa, né? E assim nós, com um caminhão, nós fizemos todo o frete aqui da fazenda, né? A gente coloca todo o produto dentro ali, né? Depois, o dia que vende, eles vão retirar aqui da fazenda, né? O plantio aqui na fazenda do seu Plínio está indo muito bem. O sistema de irrigação funciona com energia limpa. Com as placas solares, ele praticamente zerou a fatura. Mas a preocupação aqui é com a sustentabilidade. Seu Plínio cuida da fazenda com os filhos e se prepara com otimismo para os desafios de ter uma empresa a céu aberto. 36 anos que nós temos, agora em setembro vai fazer 36 anos que a gente está em Sarandi, né? E daí veio a família toda morar em Sarandi, né? Os pivô a gente gastava em torno de 8 mil, 9 mil reais por mês. E daí coloquemos essa energia solar aí, já veio por a R$1.000 por mês, 800, 300 real por mês, né? Tudo depende do jeito que a gente ocupa o pivô, né? Mas é uma saída muito boa para a agricultura isso aí, né? Queremos ver se cada ano vamos produzir mais, né? A gente está investindo bastante nas lavouras e vamos ver que se vamos cada ano colher melhor, né? É igual soja, nós estamos plantando soja aí faz anos que a gente já vem colhendo 90 sacos, 100 sacos já colhemos, 105 sacos. Não toda a área, né? Mas teve a maioria das áreas aí que a gente fechou com 85, 90 sacos, né? 105 sacos a gente já colheu. Então, nós estamos investindo em cima. A área já não é muito grande, então vamos fazer um investimento para a gente colher. Quanto mais, melhor, né? E eu converso agora sobre as perspectivas do milho verão com Rafael Mandarino, diretor da AgriSource Brasil. Oi, Rafael. Boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer recebê-lo aqui. Claro, a gente segue, né, observando a semeadura do milho, todo esse plantio bastante importante, avançado, principalmente na região sul do país, no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem o milho como a commodity da vez, da década. Muitos especialistas têm comentado sobre isso. Claro que há essa perspectiva positiva, otimista, e vocês têm 3 cenários, por exemplo, né, a nível de preços, formação, mercado. Um cenário mais realista, um cenário otimista e um pessimista. Eu queria que você discorresse aqui para a gente esses 3 cenários para a gente entender. Com certeza, Renata. A gente está olhando com bastante cuidado, né, esse milho, e obviamente também tentando fazer uma correlação em relação à soja, né, enquanto que o produtor tende a trocar a área de milho para soja, ao mesmo tempo também tentando fazer, né, a aposta em duas cestas, né, duas commodities aí, tentando trazer um pouco mais de segurança em relação a essas oscilações de preço e também um custo mais elevado para esses plantios, né? Então, a gente vem trabalhando aí com incremento de áreas, obviamente pensando em primeira safra, segunda safra, mesmo terceira safra, né? Obviamente está incentivado em função de preço. Essa área, obviamente, a gente acredita que deva ter incrementos aí na primeira safra, acredito que 2,5% até uns 3%, beirando os 4% aí na segunda safra, como potencial de crescimento nessa produção de milho, né? Então, a gente continua olhando com bastante cuidado para essa projeção de laninha no final do ano, e a gente olha com os números de produção como uma produção total, potencial no Brasil, tanto primeira, segunda e terceira safra, com algo entre 113 milhões, 113,9 milhões de toneladas, como sendo esse milho para o próximo ano, né? Obviamente que um cenário mais
vamos pensar moderado, a gente acredita em 118, e uma safra sem laninha, a gente poderia até chegar a beirar aí próximo nos 130, uns 128 milhões, né, se tivesse um cenário muito favorável, pensando em incremento de produtividade. Mas esse cenário é um tópico, a gente continua trabalhando com um cenário mais realista, com o número de 113,9. Exatamente mesmo, porque a gente tem discorrido aqui sobre as questões climáticas, né, meteorológicas, que têm realmente influenciado, impactado. Há sinais, sim, de laninha, ou seja, acaba afetando negativamente na questão do longo período aí de estiagem, ou seja, falta de chuva, né? E aí, claro, trazendo um pouco dessa formação de preços a nível internacional, por exemplo, Bolsa de Chicago, a gente tem também uma safra norte-americana que passou por seca, estresse hídrico. Isso, de certa forma, tem pressionado o mercado também? Qual que é a avaliação de vocês? A gente olha para o cenário doméstico como um cenário que Brasil, né, rapidamente, antes de eu discorrer um pouco sobre os Estados Unidos, realmente são preços bastante atrativos, né? Quando a gente compara com Chicago, o mercado doméstico ele está pagando, dependendo da praça, mas quando a gente faz uma conversão, algo próximo aí de $7, $6,50 o bushel, enquanto a Bolsa de Chicago ainda está bem abaixo disso nos contratos futuros para o milho, né? E, obviamente, a gente olha para esse cenário da produção americana com bastante cautela também, né? Haja visto que a gente acredita que a produção ela deva ser impactada cada vez mais, né, ao longo dos meses, aí, avançando as colheitas. A gente vai ter dados reais, né, obviamente, à medida que a gente tiver essas colheitas, e a gente também acredita de que essa cultura ela vem sofrendo também com bastante estresse de calor, né, ausência de chuvas que realmente pudessem fazer uma diferença, e é por isso que a gente veio vendo ao longo das semanas uma redução das qualidades dessas lavouras. Bom, Rafael, eu sei que vocês têm feito relatórios aí constantes, bastante pontuais, e que realmente traz toda essa questão de dados, né, disponibilidade aos produtores, no caso, tendo esse contato tanto com IMEA quanto com DERAL. De que forma vocês têm pontuado isso, né, junto aos produtores? O nosso trabalho é um trabalho de trazer, obviamente, uma tentativa de antecipação de um movimento e pensando em fundamentos, né? Então, a gente não está aqui para dar uma opinião ou ficar aqui, né, discorrendo sobre um assunto específico, por exemplo, política, né, e quanto que isso necessariamente, óbvio que isso faz parte de uma discussão, mas o que realmente tende a ser soberano é o fundamento, né? Então é isso que leva e acaba sempre trazendo a nossa perspectiva de análise, né? Então a GeoResource tem 30 anos, atende 81 países. Nós estamos no mercado já bastante consolidados. Aqui no Brasil estamos indo para o 4º ano, né? E agora, nesse desafio aí, a gente quer avançar ainda mais com os produtores. Então, eu convido a todos para que façam parte, né, desse time, desse grupo seleto, que possam estar aqui também se inscrevendo no nosso site, fazendo parte de uma lista de degustação e, quem sabe, se tornando cliente, que a gente possa estar aconselhando todos. Bom, para a gente, fechando aqui a nossa entrevista, claro que, além do milho, a gente sabe também já de produção de soja, início, né, depois de vazio sanitário. Quais as perspectivas aí para essa commodity na avaliação de vocês? Olha, a soja é um cenário um tanto quanto desafiador se a gente estiver pensando, obviamente, de que o produtor também está olhando para o céu e rezando, né? A gente está vendo algumas chuvas aí já sendo relatadas no Mato Grosso. A gente tem um padrão nessa semana, no dia 12 a 18, que deve trazer uma perspectiva mais úmida, tanto pensando em sul do país quanto vindo ali em relação ao Nordeste, né? Mas esse padrão deve cortar, né, na próxima semana, no dia 19 a dia 25, uma perspectiva de secura para esse sul do país, e também um centro-sul. Obviamente, ele vai ter uma definição aí desse padrão de umidade. Então,
A gente acredita que de 19 a 25 de setembro seja um momento que o produtor realmente tem que contabilizar, né, e ver se realmente está valendo a pena na região dele estar avançando expressivamente esses plantios, apostando aí. A projeção é uma projeção que a partir do dia 26 de setembro, avançando até outubro, realmente a gente já tenha um pouco mais de umidade, né, pensando aí até 2 de outubro, né. Agora, para frente, a gente tem que conversar, então eu convido a todos para que façam parte dessas análises que a gente está soltando de tempos em tempos. Excelente, muitíssimo obrigada. Então, Rafael, até uma próxima oportunidade, uma ótima noite para você. Muito obrigado, Renata, um prazer, um abraço a todos. Um abraço. Daqui a pouco, porque o Brasil é imbatível no preço e na qualidade do milho. É já no próximo bloco. O novo TSI Soja Completa é a conveniência que grandes produtores merecem. Percepção esse ano da germinação com tratamento completo do Pioneer foi muito boa. A germinação vem vindo excelente, plantou, emergiu as plantas todas satisfatórias. Já está com 40 dias essa soja aqui plantada e assim, o resultado que a gente está vendo até agora, muito satisfatório. Esperando uma produção muito boa nela até o final. Eu já confiava na Pioneer há muito tempo, venho plantando ela há muitos anos. Agora, com esse tratamento total de semente, ficou muito mais fácil o manuseio dela no plantio. O que mais chama atenção, nós sabendo principalmente da questão que é a importância da fixação biológica de nitrogênio, traz muita praticidade, porque tem muito produtor que acaba não fazendo o uso do inoculante devido a perder algum tempo tratar a semente. Então, já vindo a semente e a confiança que a gente tem na Pioneer de um produto que venha com uma segurança, que tenha a quantidade necessária de produto na semente, com certeza a praticidade melhora muito o trabalho no dia a dia. O VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária de 2021, está estimado em 1 trilhão e 100 bilhões de reais, o que representa uma alta de 9,7% do que o resultado obtido em 2020. O valor da produção das lavouras foi de 749,9 bilhões de reais e o da pecuária, 356,5 bilhões de reais. As lavouras tiveram um crescimento de 11,9% em valores reais e a pecuária, 5,4%. Os produtos que mais impulsionaram o VBP foram o arroz, com 3,9%, cana-de-açúcar, com 4,3%, milho, com 6,8%, soja, com 28,5%, e trigo, com 38,6%. Foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira as portarias para o zoneamento agrícola de risco climático do cultivo de milho primeira safra, consórcio milho com braquiária e algodão herbáceo. O ZARC foi aprovado para o cultivo do milho primeira safra em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. O cultivo do consórcio milho com braquiária de primeira safra em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Roraima. E o cultivo do algodão herbáceo em Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, Pará e Roraima. O zoneamento tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para o plantio, levando em conta a região do país, a cultura
e os diferentes tipos de solo. Nos últimos 2 meses, o milho manteve um cenário de preços firmes, mesmo com a colheita da safrinha evoluindo, a sustentação dos valores se mantém. Fomos a campo para entender por que o nosso milho é imbatível em preço e qualidade. Vamos acompanhar. O Brasil deverá colher cerca de 57 milhões de toneladas de milho segunda safra. Os números são do último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A safrinha foi sendo revisada cada vez mais para baixo devido aos problemas climáticos desse ano. Isso fez com que os produtores dossassem a oferta, elevando pouco a pouco as cotações, com os compradores tendo de pagar cada vez mais para a obtenção do cereal para suas necessidades. Nossa van percorreu várias propriedades do Brasil durante o período da colheita. E apesar das intempéries climáticas, vimos lavouras entregando bons resultados, fruto da união de um manejo técnico e excelentes produtos. É o caso da Fazenda Sereta e Rigon, propriedade do seu Adalberto Sereta, em Campos de Julho. Aqui, a lavoura do milho safrinha segue em ritmo de colheita. Este ano, foram plantados 5.500 hectares e, apesar dos desafios do ano atípico, as expectativas são boas. O sentimento da safra 2020-21, ela está sendo muito satisfatória. Apesar do clima estar um pouco mais seco que os outros anos, a incidência de praga aumentou, o controle está saindo razoavelmente dentro do esperado, e as produtividades estão aí na casa dos 185 a 190 sacos por hectare. É muito gratificante quando a produção estimada que a gente no dia do plantio estima já a colheita, quando tu chega no dia da colheita o resultado sai satisfatório. É muito bom, é satisfatório e é gratificante. Em Campo Novo do Parecis, também no Mato Grosso, o volume de chuva, em geral, fica em torno de 1.800 a 2.200 milímetros de outubro a março do ano seguinte. Para os produtores da região, essa é uma boa média, mas não foi assim esse ano e nesta hora foi preciso material de qualidade. Na agropecuária Água Azul, o cultivo do milho safrinha ocupa uma área significativa. Os produtos da Pioneer estão sempre no solo e têm contribuído para os resultados positivos. Hoje a empresa trabalha em torno de 16 mil hectares de milho safrinha, e sendo que metade dessa área de milho safrinha é cultivada com milho Pioneer. Aqui nessa propriedade, o híbrido P3707 tem respondido ao que o cliente tem almejado, com altas produtividades, por conta de sua sanidade, da sua qualidade de grão e alta responsabilidade na produção. O pacote tecnológico do híbrido tem contribuído para uma melhor produtividade, que em Parecis tem ficado acima de 160 sacos e com alta qualidade. É um híbrido da Pioneer Sementes que confere no seu pacote tecnológico uma excelente sanidade, tanto de colmo, raiz, uma qualidade de folhas muito boa e tem uma excelente qualidade de grãos, que vem se destacando ao longo dos anos. Além desse pacote de sanidade, o que se destaca muito o híbrido é o seu excelente potencial produtivo. É um híbrido que vem no seu tratamento industrial, Ponche Dermacor, protegendo o milho dos principais insetos sugadores e mastigadores que ocasionam na cultura do milho. Cláudio Targini é coordenador de produção no Grupo Água Azul. Ele é quem lida direto com estes resultados. Ele conta como foi o manejo em algumas áreas por causa do percentual de argila. Essa área aqui a gente fez um preparo de solo, uma calagem ali e consequentemente a intervenção mecânica na área. Na sequência a gente plantou um feijão, verão. Após a colheita do feijão a gente entrou com o plantio do milho 3707 VYH, consorciado com braquiária. Esse talhão, a textura de solo varia de 35% a 15% de argila. Então, a oscilação da textura de solo. Aí a gente entrou com o milho, né, plantado dia 12 de janeiro. Nós estamos aí com uma população final de 66 mil plantas. O espaçamento é espaçamento 50.
E a gente está com uma expectativa muito grande de produtividade desse milho, por isso que ele entrou nessa janela aí cedo, né? Como ele tem a tecnologia Leptra, fecha todas as grupos de lagartas, somente sugadores. A gente tem feito aplicações aí para controle de sugadores, tanto de percevejo barriga verde como de cigarrinhas, de uma maneira geral. Em termos de inseticida seria esse manejo. No manejo fúngico, de tratamento de fungicida, como ele é um híbrido de alta sanidade, a gente faz 2 aplicações, que normalmente iria até 3, depende do híbrido, mas a gente faz 2 aplicações. Na hora do plantio, o produtor também deve estar atento às características climáticas e de solo de cada região. A combinação de híbridos se torna uma estratégia fundamental para uma melhor produtividade. Dados de um ranking nacional mostram que o P3707 e 3898 são os 2 produtos mais plantados no Brasil durante a safrinha. Cada um jogando dentro da sua janela para, no final da safra, atingir os melhores potenciais produtivos dentro da lavoura. O Brasil é responsável por produzir alimentos que atendem a 800 milhões de pessoas em todo o mundo e deve continuar ampliando sua contribuição para o abastecimento mundial, ao ponto de se tornar nos próximos 5 anos o maior exportador de grãos do planeta, superando os Estados Unidos. Em 2020, o Brasil ocupou a 3ª posição na produção mundial de milho, com 100 milhões de toneladas, o que equivale a 8,2% do total, superado apenas pelos Estados Unidos e pela China. Os híbridos Pioneer, ele vem de encontro à necessidade do produtor. Ele vem entregando ótimos resultados e por isso ele faz parte do nosso portfólio de cultivares, de híbridos empregados com alto nível tecnológico, na qual a nossa propriedade faz esse aporte de investimento. Em 2020, os produtores brasileiros de milho exportaram 38 milhões de toneladas, ou seja, 19,8% das exportações totais do produto, sendo o segundo maior exportador do grão, atrás apenas dos Estados Unidos. Apenas no ano passado, as exportações nacionais de milho somaram 6 bilhões e, neste sentido, quanto mais tecnologia empregada, mais grãos de qualidade. Sem dúvida, ser parte de um grupo da agricultura, do agro hoje, é uma situação muito gratificante. Está produzindo alimento para o mundo e fazendo com a tecnologia aí altas produções para alimentar o nosso planeta. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. O Agro em Foco TV Digital vai ficando por aqui. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. E como sempre, o nosso encontro é toda quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma ótima noite para todos vocês, até semana que vem. Tchau!